Tá apresentando direitinho. Muito bem, boa noite, pessoal. É uma honra muito grande poder participar desse, talvez, derradeiro evento do nosso departamento. Departamento esse que teve a brilhosa e exitosa gestão do professor Antônio Carlos Palambi Chagas. E a gente vai passar o bastão agora, nos próximos dias, para a nova direção. Eu, a propósito, deixei a faculdade do ABC para ser o último apresentador desses rounds de A, justamente numa forma para homenagear o professor Chagas, que tanto lutou, que tanto modificou e tanto facilitou todas as ações do Departamento de Aterosclerose vinculado à Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu quero expressar realmente meus parabéns e meu agradecimento ao professor Chagas, e já passar a palavra, não sei se a Carlinha quer fazer as apresentações formais dos apresentadores, mas, Carla, por gentileza, faça as honras da casa do Dr. Carlos, doutora Daniela e doutor José Alexandre. Pois não. Mais uma vez, boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Muitíssimo obrigada, Henrique, por me passar a palavra. Eu, de fato, gostaria de iniciar essa sessão científica trazendo ao conhecimento de todos o outro lado do nosso presidente do Departamento de Aterosclerose, o professor Antônio Carlos Chagas. O professor Antônio Carlos Chagas, desde o momento em que assumiu como professor titular da disciplina de cardiologia, tem trabalhado de forma consistente em trazer a interprofissionalidade e a interdisciplinaridade para dentro da nossa disciplina. E ele encontrou uma grande amiga e companheira, a professora Lígia Reato, que é titular da Ebiatria da Faculdade de Medicina da ABC e que tem a mesma visão de integralização, de aglutinar, de somar forças. E não seria de outra maneira de nós podermos trazer para este último round do Departamento de Aterosclerose um pouquinho do que nós fazemos de fato. Então, trazer esta interprofissionalidade, interdisciplinaridade e mostrar o que acontece dentro da casa do professor Chagas, da professora Lígia Reato, é para nós uma grande satisfação. Nós vamos ter hoje conosco, como apresentadores de um caso clínico, um residente. Vamos ter também 2 ex-alunos, que hoje são professores, o professor José Alexandre e a professora Daniela, que representam a continuidade desse trabalho que tanto a professora Lígia como o professor Chagas estão construindo dentro da Faculdade de Medicina do ABC. E eu testemunho isso porque no momento que fui convidada a estar ao lado do professor Chagas na disciplina de cardiologia, muito rapidamente entramos em contato com a professora Lígia e criamos, e eu gosto de dizer isso porque de fato uma nova especialidade, que seria a cardioebiatria. Trabalhamos com prevenção, trabalhamos com adolescente e chegamos com a medicina interdisciplinar dentro da nossa faculdade. Eu aqui só tenho a agradecer e digo hoje, e num dia especial, que é o Dia de Ação de Graças, eu tenho a agradecer esses 2 grandes mestres, o professor Antônio Carlos Chagas e a professora Lígia Reato, por tudo que têm feito por nós, alunos, estudantes, colegas de trabalho, e especialmente pela medicina brasileira. Muitíssimo obrigada. Eu agora passo a palavra a você de novo, Henrique, para conduzir a parte científica da reunião. Obrigado, Carlinha. É um prazer realmente grande participar desse último evento. Eu já passo direto a palavra para o apresentador, que é o Carlos Alexandre Mota Jordan. Eu peço para que todos, se possível, deixem os seus microfones mutados e a gente vai ficar aqui no chat observando algumas perguntas que poderão ser discutidas e respondidas após a apresentação. A palavra é sua. Bom, boa noite a todos e todas. Espero que estejam me ouvindo direitinho. Queria primeiramente agradecer o convite, né? É uma honra, é um prazer estar participando de uma atividade dessa importância, de uma discussão científica, né? E ressaltar, inclusive, o que a doutora Carla falou, que é importante, né? Essa visão multiprofissional, esse trabalho integrado de diversas especialidades, é fundamental para a gente ter desfechos cada vez melhores na medicina, né? Bom, eu sou da faculdade, né? Eu sou da 44ª turma. Eu fiz faculdade na medicina ABC, eu fiz pediatria na ABC também, agora sou residente de geriatria, né?
e me sinto muito à vontade, né, estando com os chefes, com professores meus aqui, né. Então, espero que seja uma atividade muito prazerosa para todos, muito valiosa, né. Então, vamos iniciar aqui. Eu só vou minimizar aqui os participantes para eu conseguir ler o caso clínico. Pronto. Bom, vamos iniciar com o caso clínico, né, sobre uma visão multiprofissional da síncope vasovagal. Então, bom, na história pregressa da moléstia atual, a paciente, ela... Doutor José Alexandre, se o senhor quiser voltar só no primeiro slide, na QB, aí, prontinho, obrigado. Bom, é a MINO, 17 anos, é uma menina, cis, natural e procedente de Santo André, católica, estudante e parda. A queixa de duração dela era desmaios há 1 ano. Bom, na história pregressa da moléstia atual, a paciente relatou que no decorrer de 1 ano, ela apresentou 4 episódios em que passou mal. A primeira vez ocorreu na igreja, quando sentiu náuseas, mal-estar e tonturas. Avisou a mãe, que a levou para fora, teve uma sensação de perda de sentidos muito rápida, melhorando após alguns minutos. A segunda vez aconteceu quando estava caminhando, e a terceira ao fazer exame de sangue. No último episódio, estava deitada, assistindo um filme no computador, e ao levantar rapidamente para atender um chamado, sentiu a vista escurecer e caiu. Quando deu por si, estava no chão. No interrogatório sobre diversos aparelhos, ela negou outros sintomas, tinha eliminações normais, ela teve a menarca aos 13 anos, com ciclos regulares, negou dismenorreia, e a data da última menstruação havia sido há 15 dias. De antecedentes pessoais, ela nasceu de parto cesáreo, 34 semanas, ela teve um peso de nascimento de 1,7 kg, comprimento de 43 centímetros, e ela, na época, foi caracterizada como um recém-nascido pré-termo, pequeno para a idade gestacional e baixo peso. A genitora relatou que ela teve pré-eclâmpsia e que, por isso, ela nasceu com esse baixo peso, demorou para chorar, ficou vários dias no berçário, na incubadora, e ela fez acompanhamento com terapia ocupacional para ajudar na amamentação. E a imunização estava atualizada para a idade dela. O crescimento e desenvolvimento foram normais pela referência da paciente, andou e falou na época esperada, teve bom desempenho escolar, nunca repetiu, negou medicações de uso diário, ela possui uma rinite alérgica, mas ela mesma não se queixou de sintomas nessa consulta, foi submetida a hernioplastia inguinal aos 3 anos, negou antecedente de crises convulsivas. De antecedentes familiares, os pais eram saudáveis, tem um irmão de 21 anos na época, né, também portador de rinite alérgica, tem um bom relacionamento familiar, negou diabetes, hipertensão ou dislipidemia, assim como outras doenças heredofamiliares. De condições habituais de vida. Bom, em relação à alimentação, ela referiu que tomava um iogurte pela manhã, fazia um lanche no intervalo, no lanche da manhã, né, geralmente um pão de queijo. Ela almoçava no cursinho pré-vestibular, arroz, feijão, carne, algum legume, alface, tomate. À tarde ela tomava um suco ou café com leite, um pão na chapa, um pedaço de bolo. E à noite ela preferia comer um lanche ou tomar uma sopa. E ela referia que ingeria pouca água na época. De escolaridade, trabalho e lazer, ensino médio completo, está fazendo cursinho pré-vestibular para a área da saúde, gosta de ler, de assistir séries ou filmes nas horas de folga e não trabalha. A atividade física, né? Ela frequentava academia, mas ela parou por conta do cursinho, caminhava e andava de bicicleta aos finais de semana. Na parte de saúde sexual, ela não estava namorando, teve dois namorados, um por alguns meses, outro durante cerca de 1 ano, tinha orientações quanto à prevenção de gravidez e ISTs. De hábitos, não fuma, não bebe, negou a experimentação de substâncias psicoativas. E aí a gente foi para o exame físico. Bom, na consulta, o peso dela era 44,200, a estatura de 1,55 m, o IMC dela deu 18,41. E o Z-score para IMC deu entre -1 e 0, caracterizando eutrofia. A pressão deu 100/60, frequência cardíaca ao exame 64 batimentos por minuto e a temperatura aferida 36,3. Ao exame físico, bom estado geral, hidratado, norma corada, nictérica, cianótica e apneica, boa perfusão periférica, sem edemas, pele íntegra. O ritmo cardíaco dela era regular, com bulhas normofonéticas a 2 tempos sem sopro, murmúrio vesicular presente bilateralmente sem ruídos adventícios, a coluna sem desvios aparentes, abdômen plano depressível indolor,
caracterização de Tanner dela, M4, P5, mama simétrica, sem nódulos à palpação, genitália externa sem alterações, e de sistema nervoso, pupilas esocóricas fotorreagentes, Glasgow 15, colaborativa, sem sinais de irritação meníngea. Bom, a gente solicitou exames laboratoriais, né? E aí acho que o doutor vai fazer a intervenção agora, o doutor José Alexandre. Doutor? Desculpa. Microfone, Zé. Pronto. Parabéns, Carlos, pela apresentação. E a gente vê uma situação clínica que não é infrequente, é uma situação que acontece frequentemente, e toda vez que tem uma perda de consciência, uma queda, isso gera uma insegurança, uma insegurança mesmo, onde o paciente acaba demandando da equipe médica uma série de investigações, tudo mais. Eu chamo a Dani para a Dani comentar com a gente como que ela encara esse caso clínico, no sentido de quais as hipóteses diagnósticas pela história, pelo exame físico, e principalmente o que a gente poderia pensar em diagnósticos diferenciais que não poderiam passar despercebidos. Dani, como que você enxerga essa situação? Bom, Zé, eu acho que do ponto de vista neurológico, né, como neurologista infantil, o grande diferencial para a gente seria identificar se essa situação clínica foi uma situação clínica que fosse uma crise epilética, né, que fosse um evento ictal, que a gente fala, ou se foi um evento que a gente chama de não paroxístico, que aí entram alguns diagnósticos diferenciais de distúrbios paroxísticos não epiléticos. E esses distúrbios paroxísticos não epiléticos fazem para a gente um grande divisor de águas em relação à investigação diagnóstica, em relação à possibilidade de tratamento farmacológico, por exemplo. Então, no raciocínio da neuro, seria exatamente observar bem essas características clínicas e semiológicas, né, que o colega acabou de falar muito bem, e aí fazer um raciocínio dicotomizado mesmo, se foi um evento, um distúrbio, né, paroxístico não epilético, se a gente está diante de uma situação clínica epilética, uma crise epilética. Então, uma condição clínica que foi de início abrupto, teve um curso mais ou menos estereotipado, com um término bem espontâneo, mas que durante o transcorrer, como tiveram alguns movimentos, algumas coisas contadas, de que pareciam, sim, uma crise epilética, você precisaria ter um pouco mais de detalhes na história, que acabou tendo, que a história foi bem completa, em relação a um evento realmente epilético. Então, a síncope, nesse caso, entra como um diagnóstico diferencial, e aí acho que o Zé tem mais propriedade para falar do que eu em relação a essa parte. Mas existem outros diagnósticos também diferenciais que são importantes nessa faixa etária, além de diagnósticos diferenciais de origem cardíacas, né? Mas, por exemplo, nós teríamos que diferenciar as crises não epiléticas de origem psicogênica, que também é uma coisa muito comum em pacientes dessa faixa etária. Então, ter um diferencial além de um distúrbio paroxístico não epilético, se é alguma coisa que tenha muito mais a ver com um transtorno psiquiátrico, uma questão mais psicoafetiva e que talvez tenha alguma alteração química, né? No caso de uma crise não epilética de origem psicogênica, isso seria extremamente comum. Uma alteração de pânico, por exemplo, uma síndrome do pânico, por uma situação que possa ter gerado aquele conflito, e às vezes a própria adolescente ou o próprio paciente não consegue reconhecer que aquela situação possa ter gerado um gatilho de crise de pânico, por exemplo, né? Então, acho que esses diagnósticos seriam extremamente importantes.
E lembrando, né, que o nervo vago, ele participa, né, de toda essa questão, ele responde pelo maior contingente dessas conexões entre o cérebro e o coração, numa ação parasimpática, e a síncope seria a perda desse tônus, né, o colapso da postura, e aí uma diminuição dessa pressão arterial, durariam por segundos, então uma duração de 10, 20 segundos, isso é uma maneira também clínica, semiológica da gente fazer um diferencial. E o paciente pode ter uma sensação de cabeça vazia, uma náusea, uma fraqueza, ter uma sensação de ansiedade, pode ter alterações visuais, um desconforto gástrico, palidez, suores, e às vezes até bocejos podem preceder, porque são sintomas que a gente fala mais reflexos, né? Então, eu acredito que do ponto de vista neurológico, o olhar mais importante para uma situação entre diferenciar um distúrbio paroxístico não epilético de uma epilepsia envolve, por exemplo, a síncope, onde 44% dessa faixa etária seria um processo de síncope, 20% pode ter uma doença psiquiátrica, ou até mesmo um percentual muito menor de enxaqueca. Crises de enxaqueca também podem se apresentar desta maneira. Então, eu acredito, Zé, que do ponto de vista neurológico, neuroinfantil, eu conseguia ampliar um pouco, né, a visão, porque a minha visão, ela abrange outras searas, né? E o que enriquece... Eu posso fazer uma parte, Alexandre? E aí Claro. Eu falo como cardiologista, tá? Eu senti falta no exame físico de como foi medida a pressão, se foi medida sentada, se foi feito o teste para hipotensão postural, se mediu a pressão depois de 3, 4 minutos numa posição em pé, ortostático. Você tem essa informação? Nós temos essa informação, Carlos? Bom, do relatório que eu tinha, das informações que eu tinha, a gente não tem essa informação, mas não sei se a doutora Carla se recorda. Não, nós não temos essa informação. Só foi feito medida sentada de pressão arterial nos 2 braços, mas não foi feito em outra posição. Perfeito. E é muito interessante esse tipo de reunião onde a gente tem a visão do especialista, do neuropediatra, do cardiologista, porque essa troca de experiências acrescenta demais a nossa prática do dia a dia. Então, por exemplo, as hipóteses diagnósticas que a Dani listou não são hipóteses que estão assim frequentemente pelo menos no meu repertório, né? E o Henrique contribuiu com um aspecto muito interessante, que é a questão da variação da pressão em relação se o paciente está deitado, sentado, em pé. Podia, Henrique, falar um pouquinho para a gente o que essas manobras, o que essa informação acrescentaria para esse caso? Eu não sei na comunidade pediátrica, né? Mas uma informação que a gente pode abstrair dessas medidas de pressão em posições distintas é realmente fazer diagnóstico de desautonomia, né? E isso é um dado bastante comum, principalmente, eu acho que não é o caso, mas um doente diabético, né? Onde você mede a pressão sentada, aguarda 2 a 3 minutos e imediatamente você observaria, se tivesse essa disfunção, uma queda de pelo menos 15 a 20 milímetros na pressão sistólica. Eu não sei se isso tem uma aplicabilidade para a população pediátrica ou juvenil, mas é uma possibilidade de se fazer um diagnóstico, talvez, de hipotensão postural. Perfeito, isso é um aspecto bem interessante. A Dani levantou essas hipóteses diagnósticas. Eu gostaria da opinião do professor Miguel Moretti. Nesses casos de síncope, e eu extrapolo o caso de uma adolescente feminina, mas também para um jovem, principalmente jovem, atleta, que porventura pode ter episódios de síncope também, a gente expande essas possibilidades. E eu digo, Moretti, o que não pode passar despercebido por um cardiologista na investigação diagnóstica, na lista de hipóteses a serem descartadas em casos de síncopes em adolescentes, crianças e adultos jovens? O mais importante é você não deixar passar desapercebido algum quadro de arritmia.
né? Esses quadros de arritmias que podem ser frequentes, principalmente em algumas, até mesmo em alguns atletas, ou algumas malformações que também podem se cursar com um quadro de arritmia, por exemplo, uma hipertrofia assimétrica e, de repente, desenvolver um foco de arritmia após aquele estímulo durante uma atividade física, etc. Mas isso que você está colocando, na hora da apresentação, me fez parar para pensar o seguinte: quando ela fazia atividade física, ela não tinha sintomas. Quando ela se alimentava com líquidos, quando ela ingeria mais líquido, ela também não tinha sintomas. Ela foi ter sintomas quando ela parou de fazer atividade física e quando ela parou de ingerir uma quantidade de líquido adequada. Então, isso realmente chama bastante atenção para outras causas. E no exame físico também a gente não tem aí nenhum tipo de arritmia ou alguma coisa que chame a atenção. Uma pergunta para a Daniela que eu queria fazer. Daniela, eu realmente não me recordo. Qual seria a faixa etária que a gente esperaria que uma pessoa que teria eventos epiléticos começaria a ter suas primeiras crises? Existe uma faixa etária predominante para começar a ter as primeiras crises de epilepsia ou pode começar em qualquer momento da vida? Descartando, claro, aquelas causas anatômicas como AVC, tumores e etc., claro. As crises epiléticas podem acontecer em várias faixas etárias. Na adolescência, pode começar um grupo de muitos tipos de crises epiléticas, epilepsia mioclônica juvenil, que cruzam com crises de ausência, com crises mioclônicas e, às vezes, as tônico-clônicas generalizadas, que são as convulsões propriamente ditas. Existem outros tipos de crise de lobo temporal e lobo frontal também que aparecem nessa faixa etária. Então, cada faixa etária possui uma especificidade de início de determinadas epilepsias, né, crises epiléticas. No caso dela, é uma faixa etária importante de diagnóstico diferencial de crises epiléticas, como eu falei, temporal, por exemplo, e a epilepsia mioclônica juvenil, que são epilepsias generalizadas. Uma coisa que chama um pouco a atenção é a história clínica, porque a maioria, por exemplo, epilepsia temporal, do lobo temporal, que é extremamente comum, esses pacientes, eles têm crise febril na infância, né? Então, é uma pista que ela teve todo o desenvolvimento adequado. Então, são coisas importantes para a gente ir pensando à medida que a gente vai se deparando com adolescentes, né? Agora, quando eles são menores, o diagnóstico diferencial, por exemplo, de uma possível distúrbio, né, não epilético paroxístico, aumenta mais, porque a gente tem as crises de perda de fôlego, que são crises, né, que a gente tem aquelas alterações também que podem ser confundidas com uma síncope, mas tem a crise de perda de fôlego, tem também as síncopes que podem acontecer nessa faixa etária, e existem outros diagnósticos diferenciais, como tiques, por exemplo, fenômenos psicorrelacionados que também podem acontecer quando a criança é menor. E ainda tem refluxos, né? A doença do refluxo gastroesofágico também entra como diagnóstico diferencial, que quanto menor for a criança, mais ela pode ter uma doença do refluxo, que pode, nesse momento de mal-estar ou de alguma situação mais aguda, ela ter um mal-estar mais importante e até ter um processo de um distúrbio paroxístico não epilético. Mas é bem amplo para a gente da neuro os diagnósticos diferenciais, Miguel, bem amplo, sim. Obrigado. E olha que coisa interessante, né? O Carlos apresentou a história clínica da paciente, o exame físico da paciente, nós listamos diversas hipóteses diagnósticas e a história clínica, o detalhe que o Moretti levantou da modificação do estilo de vida da paciente acaba direcionando para uma condição de uma síncope vasovagal, que a gente acaba ficando um pouco mais tranquilo, mas a família ainda não está. E eu acrescento mais um diagnóstico diferencial, principalmente um pouco mais velho, um adulto jovem, atleta, que é a miocardiopatia hipertrófica, que pode ter a manifestação arritmogênica que o Moretti comentou, e muitas vezes pode apresentar como morte súbita, né? Está o Alessandro aqui na sala, que tem uma boa experiência em arritmia clínica,
que se quiser ficar à vontade para contribuir com sua opinião, Alessandro. E você pensaria na possibilidade, Alessandro, em miocardiopatia hipertrófica? E em que perfil você pensaria, Alessandro? Eu acho que nesse caso aí, né, especificamente, eu acho que eu não pensaria em miocardiopatia hipertrófica, não. Eu acho que esse caso, ele pela história bem tirada que foi apresentada, eu acho que direciona mesmo para síncope vasovagal mesmo. E é isso, né? Hoje, até hoje, a gente sabe que o diagnóstico de síncope vasovagal é basicamente a história clínica, né? Mesmo as outras medidas diagnósticas que a gente tem, como é o caso do tilt test, ele pode vir o tilt test negativo, por exemplo, né? E continuar sendo uma síncope vasovagal, né? Então, o diagnóstico é história clínica, né? E os outros exames que a gente acaba pedindo, né, em todos esses casos, é para realmente afastar esses diagnósticos diferenciais que vocês levantaram aí. Mais para afastar do que para fazer diagnóstico mesmo. Eu acho que o diagnóstico está muito bem Vocês acham que cabe pensar na síndrome do seio carotídeo ou síndrome que é uma síndrome rara, obviamente, mas eu tinha um paciente, de verdade, ele tinha 19 anos, né? Ele tinha esses quadros manifestos, principalmente em dias de semana, e principalmente em dias mais quentes, onde ele usava uma gravata muito apertada. A gente fez um diagnóstico por exclusão, que ele tinha realmente a síndrome do seio carotídeo. Você acha que cabe pensar nessa possibilidade nesse caso, Carlos? Oi. Bom, eu acho que, como o Dr. Miguel acrescentou, eu acho que a história, como ela foi bem completa, e inclusive avaliou todos os antecedentes pessoais e familiares, a paciente, inclusive, né, teve a capacidade de caracterizar bem as crises, né, e ela não tinha sintomatologia quando ela seguia, né, mesmo sem saber as orientações necessárias, e quando ela não realizava essas orientações, né, essas condutas, ela tinha uma chance maior, né, de desencadear os episódios, né, e isso facilita bastante, né, a suspeita clínica. É claro que aqui no decorrer da apresentação a gente vai acrescentar alguns exames complementares, né, algumas condutas que vão direcionar os diagnósticos e vão excluir alguns diagnósticos que a gente tem que excluir, né, especialmente as arritmias malignas, né. Então, acho que nesse caso, a primeira hipótese seria síncope vasovagal, eu acho, né, e aí, a partir daí, a gente, com os exames complementares, né, a gente poderia, né, corroborar, né, a gente poderia manter essa hipótese ou então partir para outras hipóteses. E aí vem um segundo desafio, Carlos, que é o seguinte. Então, todos nós estamos convergentes em síncope vasovagal como a primeira hipótese diagnóstica. Então, todo mundo contribuiu com diagnósticos diferenciais. O Henrique lembrou bem da síndrome do seio carotídeo, gravata, eventualmente ao Barbieri, pode ocorrer essa hipersensibilidade, tudo mais. E vários exames são possíveis. A gente comentou em tilt test, a gente discutiu exames anatômicos, tudo mais. E eu lanço uma pergunta para vocês, o seguinte, nessa estratégia, qual que seria a sequência para eu fazer essa investigação? Qual a sequência de exames laboratoriais? E se eu preciso esperar os exames laboratoriais para iniciar o tratamento? E eu chamo o Moretti para dar essa opinião para a gente. Como que você desenharia, Moretti, a estratégia investigativa e terapêutica para essa paciente? Alexandre, olha só. Primeiro, vou começar um pouquinho da parte de trás. Eu já começaria tratando essa paciente como um quadro vasovagal. Já orientaria a paciente a ingestão, melhor ingestão líquida, a fortalecimento muscular, ou seja, medidas não farmacológicas já
instituindo essas medidas não farmacológicas para ela. É óbvio que você vai ter que fazer uma avaliação da parte hidroeletrolítica dessa paciente, então são exames básicos que você precisa ter da parte eletrolítica dela. É óbvio que você precisa ter uma avaliação de arritmias, então um Holter com certeza seria uma das pedidas, tá certo? Com relação à parte de imagem dessa paciente, já que, apesar do exame físico não chamar atenção, não sopro nenhum, não ter nenhuma relação com alteração de palpação, não ter nenhuma outra alteração com relação a isso, eu não me preocuparia tanto ainda com exames de imagem. Então, para ser um pouquinho mais econômico, eu faria realmente o Holter, o tilt test e uma avaliação laboratorial, principalmente eletrolítica. Claro, não dá para descartar não fazer um ecocardiograma, mas eu não sei se eu faria isso nesse primeiro momento, assim como também fazer uma tomografia de crânio, também não faria isso nesse momento, eu esperaria os outros exames. E agora buscando... Eu acrescentaria, viu, Alexandre, se me permite, claro, pelo menos assim, nas modificações de estilo de vida, nos tratamentos não farmacológicos, uso de compressão venosa periférica, né? Pelo menos um eletrocardiograma, aí eu falo como cardiologista. Né? A parte do Holter, né, que eu quis dizer. Perfeito, perfeito. E do ponto de vista da neuropediatria, eu quero perguntar para a Dani o seguinte: Dani, a gente já fez uma listinha aqui. A gente vai querer um eletro, a gente vai querer alguns exames laboratoriais, e conforme tiver o eletro, muito provavelmente um ecocardiograma, um Holter. E você, Dani, você acha que seria necessário algum exame específico da parte neurológica nesse momento da investigação ou não? Bom, eu acho que nesse momento ficaria todo mundo muito mais confortável com o eletroencefalograma normal, né? Apesar da história clínica ser extremamente clássica, quando às vezes a gente está diante de uma situação familiar, e isso é uma coisa totalmente família dependente, né? Que nem o professor estava falando, a gente tem já de orientar medidas não farmacológicas, né? Fazer algumas orientações. Foi um único evento até o momento, então, se acontecer novamente, tentar fazer um vídeo caseiro, isso ajuda muito. Nós, como neurologistas hoje, principalmente infantis, nós usamos muito o tal do celular como um grande arsenal, uma ferramenta diagnóstica, porque quando a família consegue filmar aquela situação clínica, a gente, dependendo da maneira como a família consegue filmar, a gente consegue diferenciar se aquilo tem sinais clínicos de um processo epilético, se não tem. Então, é muito importante, esses vídeos ajudam muito. A história clínica é clássica, eu acho que ela é o elemento diagnóstico principal. O eletroencefalograma, neste caso, foi pedido, né? Porque acho que os movimentos foram muito no momento, apesar de ter sido muito rápido, tudo. A família ficou muito preocupada, então todo mundo se sentiu mais confortável em pedir sim o eletro, e acho que os exames laboratoriais, a princípio, para uma investigação. E aí tem uma coisa muito interessante, porque às vezes, dependendo da família, e isso é uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, o cardio passa, avalia e fala, não, tá tudo certo, é uma reação vasovagal mesmo, dá orientações, mas às vezes a família ainda fica com aquela insegurança, principalmente se acontecer uma segunda situação dessa, né? E às vezes a gente da neuro acaba passando um pouquinho, mesmo com eletrocardio normal, toda a avaliação do cardio, eu falo, então, vamos fazer um tilt teste? A gente às vezes indica, né? Apesar de não ser da nossa governança, né? Mas às vezes a gente pede, dependendo da família. E eu acho que seria mais ou menos isso, né? A história clínica, dentro da nossa parte, um eletroencefalograma. Se para a família ficar tudo bem, de que é uma situação realmente convencida que é uma situação clínica, que é realmente uma reação vasovagal, esperaria, talvez, se acontecesse um segundo evento, mas já conversando muito em relação a essas questões de medidas não farmacológicas, exames laboratoriais e o eletro. Né? A princípio, eu acho que seria isso, mas eu acabei de confessar que às vezes eu peço um tilt teste também em algumas situações, né? Dani,
Eu queria aproveitar a sua fala, porque eu já ouvi, já lhe assisti em outra oportunidade, e alguma coisa que você falou naquele momento ficou muito, muito fortemente gravada para mim, e eu queria que você compartilhasse com esse grupo, e essa fala que você trouxe numa outra reunião. Foi a importância da precisão diagnóstica na faixa etária de adolescentes, a não necessidade de se atropelar o diagnóstico para não se correr o risco, como você muito bem colocou, de você caracterizar uma paciente com uma crise de epilepsia e que essa paciente vai passar a ser medicada para o resto da sua vida, se não tiver alguém que diga, para aí, lá na pontinha o diagnóstico não foi assertivo. Então, eu queria que você compartilhasse isso para nós, enquanto cardiologista, para que a gente entenda que muitas vezes, talvez a gente até entre um pouquinho além do limite da busca ativa da precisão diagnóstica, que dá para se fazer, e eu quero elogiar aqui o Carlos Alexandre pela apresentação, de forma ampla, de uma visão ampla que vocês tiveram dessa paciente, exame clínico, história clínica, exame físico, história clínica muito bem feitos, né? Que a gente sabe da medicina da semiologia, que 80% do diagnóstico se tira dessas duas condutas médicas, isso é muito importante de ser trazido para dentro do nosso round, mas esse seu alerta que você nos dá de como a gente precisa, inclusive, quando nós, em consultório cardiológico, a gente recebe paciente em uso de anticonvulsivante de décadas, né? E essa importância de se entender essa interdisciplinaridade para agregar e ter a maior possibilidade de precisão diagnóstica. Nossa, perfeito, Carla, perfeito. Essa é a grande preocupação da gente. Um fármaco anticrise, uma vez iniciado, ele vai para o resto da vida. Na adolescência, é um fármaco que vai para o resto da vida. Quando a gente está na primeira infância, existem epilepsias que são consideradas epilepsias do desenvolvimento, então até se começa um fármaco nessa faixa etária com uma reação, vamos supor, com uma própria síncope, com uma criança de 4, 5 anos, né, ou 6 anos, e você, em um determinado período, você considera retirada e até retira. Um adolescente, na idade do caso clínico, dificilmente alguém vai mexer. Então, são coisas muito importantes, porque realmente, além de rotular essa paciente para o resto da vida, a epilepsia é uma doença que é um foco de estudo muito importante para mim, principalmente, e ela gera um estigma muito grande, ela gera um impacto psicossocial importante, de situações para o resto da vida dessa paciente, por exemplo, ela ir arrumar um emprego e ficar com medo, será que eu coloco na minha ficha de RH que eu tenho epilepsia ou não? E eu acho que essa discussão vai ter que ir além disso pela nossa responsabilidade, né, de estar diante de uma situação como essa, eu acho que é uma epilepsia, então eu vou entrar com uma medicação, e a gente não pode fazer isso, né, e eu acho que é isso que a Carla está colocando, porque essa é uma preocupação muito grande que a gente tem dentro da neurologia, porque a gente fica naquela ansiedade, às vezes, de tentar resolver um problema para a família, com a família, né, para aquele indivíduo, para aquela paciente, e ao mesmo tempo a gente acaba fazendo coisas que vão fazer mais mal do que bem. Então é muito importante que a gente traga a família muito próxima, que a gente tenha muita segurança do que a gente está falando, né, que a gente se mostre disponível para rever, né, e ver os exames, se acontecer novamente essa situação clínica, que eu acho que esse é o grande ponto-chave, porque você orienta, aí vai que acontece novamente, é uma situação dessa, a família corre para outro colega e aquele, já teve 2 vezes, vai entrar com remédio. Então, isso acontece muito. Então, a gente realmente precisa ter também um olhar de acompanhar esse paciente enquanto está numa fase diagnóstica,
E depois também, que passou, a gente já sabe que realmente é uma síncope, você fazer um follow-up de suporte, porque uma situação dessa realmente acaba prejudicando a paciente, né, e a família também para o resto da vida. Então, é muito importante isso, sim, que a Carla bem lembrou. Ou seja, um approach inicial e uma investigação adequada proporciona que menos seja mais, né? Menos medicamentos desnecessários e mais qualidade de vida. E eu trago aqui para Pio Moretti, ele está ansioso para ver os exames laboratoriais que ele queria. E aqui, Moretti, a gente vê que tem um hemograma sem alterações significativas, né? Um perfil de ferro totalmente normal, uma glicemia de jejum, insulina, Roma, um perfil lipídico, olha só que interessante, um HDL de 82, um LDL de 68, né? Uma função tireoidiana, né? Totalmente normal, ou seja, sem alterações significativas do ponto de vista laboratorial. E Henrique, você queria o eletro, aqui está o eletro, Henrique. Você viu alguma alteração nesse traçado? Deixa eu ver com calma aqui. Eu pensei num eletrocardiograma, porque existem algumas síndromes, as canaliculopatias, por exemplo, Brugada, ou até síndrome de QT longo, que poderia justificar. Para mim parece que é um eletrocardiograma inocente, né? Não então tem padrão. Mostra para a gente, Henrique, o que eu tenho que procurar nesse traçado. Então, basicamente, o ritmo é sinusal, você vê a onda P positiva em D1, negativa em AVR, o eixo está normal, está no primeiro quadrante, tem progressão adequada das ondas X no plano anterior, não há sinais de intervalo QT prolongado. O intervalo QT prolongado ele pode provocar realmente um alargamento aqui desse segmento ST e, eventualmente, favorecer o aparecimento de taquicardias ventriculares polimórficas. Eu diria assim, é um eletrocardiograma absolutamente normal. Perfeito. Isso traz uma tranquilidade muito grande para a gente, porque é um grande exame de triagem cardiovascular. Mas essa paciente também fez um ecocardiograma, e a gente tem aqui na plateia um ecocardiografista muito experiente, que faz vários exames para a gente, o Márcio Dispoli. E aqui, Márcio, olha só, um ecocardiograma com diâmetros cavitários, espessura normal, fração de ejeção normal. Aqui um ecocardiograma que a gente considerou um exame totalmente normal. Você esperaria alguma coisa diferente aqui, Márcio? Não, Zé, boa noite a todos. Assim, nesse eco e justamente com o eletro, o exame físico, a história clínica, não esperaria nada de diferente não nesse eco, nada de alteração. Perfeito. Ou seja, a coisa está caminhando de maneira que nós prevíamos, mas alguns outros exames também foram realizados. Um Doppler das carótidas vertebrais, sem alterações, totalmente normal esse exame. Foi feito também uma ressonância de crânio, totalmente dentro da normalidade, ou seja, ela estava numa instituição onde os exames são disponíveis, um apelo acadêmico também para toda a investigação, e a Dani queria um eletroencefalograma. Dani, e o eletroencefalograma sem alterações significativas. Mas ela falou assim, olha, eu vou me atrever a pedir um tilt test, e não é atrevimento nenhum, Dani. É fundamental essa iniciativa, né? E isso é permitido quando isso é possível, quando a gente tem essa integração, né? Então, o time da ebiatria está totalmente capacitado para indicar e até interpretar o teste. E olha só que interessante, Carlos. Comenta um pouquinho, Carlos, o que aconteceu no tilt dessa paciente. Bom, geralmente o tilt test, ele costuma ter uma fase passiva, e aí, a depender da evolução da paciente, né, ela pode ser feita uma fase ativa, né, utilizando, né, nitroglicerina, né, para tentar sensibilizar a paciente, ver se ela tem os sintomas característicos, né, da síncope vasovagal.
E no caso da nossa paciente, ela teve uma reprodução muito rápida dos sintomas, né? Nos primeiros 6 minutos, né, da inclinação ortostática, né, que é a parte inicial do exame, ela já evoluiu com mal-estar, sudorese, tontura, escurecimento visual, teve uma sensação de desmaio, e aí, a partir dessa evolução, com esses sintomas bem característicos, já foi cessado o exame, né? A paciente já foi reposicionada em 0 grau, com elevação dos membros inferiores, foi colocada em posição de Trendelenburg, e aí houve a melhora total dos sintomas, né? E aí o laudo, né, foi caracterizado como um exame positivo para a síndrome neurocardiogênica, né, ou a síncope vasovagal. Ou seja, aquela primeira hipótese diagnóstica, só pela história e o exame físico, fizemos a exclusão dos diagnósticos diferenciais com os exames complementares e o tilt teste confirmou todo esse racional que nós colocamos por aqui. Então, a equipe listou como diagnósticos, Carlos? Quais diagnósticos, então? Bom, então, na ediatria, a gente tem o costume, primeiramente, de colocar os diagnósticos patológicos, né? Que no caso da nossa paciente foram a síncope vasovagal, pela confirmação diante da nossa investigação. Ela já tinha na história, né, uma rinite alérgica e pela característica e pela frequência e intensidade dos sintomas, a gente caracterizou como intermitente leve. E aí, os outros 4 diagnósticos são os nossos diagnósticos do dia a dia, né? O diagnóstico alimentar, nutricional, puberal e vacinal. E aí, em relação ao nutricional, ela estava eutrófica, como eu citei, o Z-score de MC. Ela tinha um erro alimentar qualitativo, né? Não tinha uma grande variedade de ingesta alimentar. O desenvolvimento puberal dela estava adequado, ela era M4, P5, já praticamente completo o desenvolvimento puberal. E a vacinação estava atualizada, conforme checado no cartão vacinal dela. Maravilha, Carlos. E o que aconteceu com essa paciente? O que foi feito? Conta pra gente. Bom, diante da confirmação da hipótese diagnóstica de síncope vasovagal, o primeiro passo, né, é iniciar as orientações dietéticas, né, e comportamentais, as medidas não farmacológicas que foram citadas anteriormente já. Em relação à orientação dietética, né, um aumento da ingesta hídrica, né, um aumento importante, e até uma suplementação, né, de sódio na dieta, né, caso a paciente não tenha hipertensão, né. E as orientações gerais, né, que foram feitas, né, são medidas para tentar evitar, né, a reincidência, né, a recidiva desses episódios. Evitar a ortostase prolongada, orientações situacionais, né, tentar, né, perceber quais tipos de situações que desencadearam as crises anteriores, orientação da retomada dos exercícios físicos, né, medidas de segurança e de autocuidado, né, aquelas medidas como cerrar os punhos, né, cruzar as pernas, né, aquelas medidas, né, para quando o paciente sente os pródromos, né, aqueles sintomas que vão anteceder, né, que antecedem a síncope, né. E aí a nossa paciente ela evoluiu com uma adesão parcial a essas orientações, né. A adesão não foi completa, né, porque a nossa paciente ela estava, né, prestando vestibular, estava fazendo cursinho, e aí ela não tinha muito tempo para praticar os exercícios físicos, né? Mas as outras orientações ela seguiu rigorosamente. Ela teve uma percepção boa de bem-estar, né? Especialmente na questão de ter uma sensação dos pródromos de síncope. Porém, mesmo seguindo, né, tendo um bom segmento das orientações, ainda ocorreram mais 3 episódios nesses últimos 2 anos, né? O diagnóstico dessa paciente foi feito em 2019. Perfeito, Carlos. Posso fazer uma interrupção? Talvez a gente... Desculpa. Vocês pensaram em insuficiência adrenal e aí, obviamente, fazer uma avaliação mais profunda de eletrólito, principalmente do córtex e da adrenal, pensando em Addison ou deficiência secundária, o ACTH, e aí pensar em tratar com corticóide, a fludrocortisona? Vocês pensaram nessa hipótese? Para quem quer responder, doutor? Oi, não sei, qualquer um que esteja habilitado. Então, Henrique, não, acho que sempre os distúrbios endocrinológicos, acho que sempre tem que ser considerados,
Entretanto, a razão a probabilidade epidemiológica frente a essa condição de ser eventual, relacionada com o hábito, como o Moretti bem lembrou, ela parou de fazer exercício, começou a ingerir menos líquido, aconteceu, acaba estando vinculado mais a uma situação de síndrome neurocardiogênica, vasovagal mesmo, do que uma síndrome endocrinológica, visto que toda a parte laboratorial, sódio, tudo, a parte de imagem também na ressonância acabou. Então, eu consideraria um pouco improvável, né? Entretanto, mesmo na síndrome vasovagal, eventualmente, num caso de refratariedade e tudo mais, né, tem um estudo com a fludocortisona, né, 0,1 miligrama uma vez por dia, que reduz bastante o número de eventos, melhora a qualidade de vida, tudo mais. No entanto, aumenta muito o risco de efeitos colaterais, né, como hipertensão, dislipidemia, tudo mais, né? Mas sempre é uma coisa a se pensar. Mas eu colocaria como um diagnóstico diferencial pouco provável. E como a gente discutiu, eu trouxe aqui para vocês de uma maneira muito rápida o que a literatura fala sobre esse cenário, né? E nada vou falar de diferente do que já foi falado aqui. E a primeira coisa que eu destaco é a valorização da entrevista, da história, com todos os detalhes, que muitas vezes os detalhes nos permitem chegar ao diagnóstico e, mais ainda, descartar alguns diagnósticos diferenciais. Porque a síncope é uma síndrome clínica frequente, né? 1% dos atendimentos nas salas de emergência nos Estados Unidos é por síncope, e isso caracteriza uma síndrome de prevalência bastante razoável, né? E que é caracterizado como uma perda da consciência e do tônus postural, o que a gente tem que diferenciar sempre com lipotímia, tudo mais, né? E olha só, o custo que isso gera, mais de 2,4 bilhões de dólares, principalmente na investigação da síncope, num país onde se gasta muito com diagnósticos, com exames complementares. E o prognóstico da síncope, ela costuma ser benigno na maioria das vezes, isso é felizmente. No entanto, como nós discutimos aqui, diagnósticos diferenciais de doenças graves têm que ser excluídos, como as arritmias ventriculares causadas por alterações estruturais e eletrofisiológicas. E qual que é a fisiopatologia da síncope? Nada mais é que uma abrupta perda de perfusão cerebral, levando a essa perda de consciência e tônus postural, que pode ser causado por um débito cardíaco reduzido ou uma resistência periférica diminuída. Isso pode estar relacionado com doenças arritmogênicas, doenças estruturais, alterações relacionadas à postura, alterações relacionadas a efeitos de medicamentos, como o uso de diuréticos, por exemplo, mas o que chama muito atenção é o reflexo vasovagal, que por uma alteração estrutural e elétrica e reflexa, o paciente em algum momento tem uma resposta parasimpática exacerbada, né? Claro que existe um diagnóstico diferencial, que é a taquicardia postural ortostática, ou seja, um teste de inclinação, logo nos primeiros momentos, uma taquicardia desproporcional. E isso está relacionado a doenças autoimunes, síndromes crônicas, distúrbios de ansiedade, fibromialgia, migrânia, tudo mais. É um capítulo à parte. Mas o mais comum é isso daqui, ó. Um tilt teste positivo, onde, nesse exemplo aqui, por volta de 25 minutos, mais ou menos, o paciente tem uma queda abrupta da pressão arterial e da frequência cardíaca, levando a um quadro de síncope. E isso se dá
por um aspecto muito interessante, ou seja, mediado pelo nervo vago, como a Dani bem colocou, em algum momento, principalmente a ortostase prolongada, onde tem um acúmulo de fluidos nos membros inferiores do paciente, acontece um estímulo simpático frente a essa baixa pré-carga, e esse estímulo simpático, a partir de um gatilho, aciona um hiperreflexo parasimpático, levando uma hipotensão e uma bradicardia muito importante. Mas no cérebro também existe uma desestruturação. No momento de baixo fluxo, uma resposta normal seria a vasodilatação para facilitar o fluxo cerebral. No entanto, na síncope vasovagal, acontece uma vasoconstrição, diminuindo ainda mais a perfusão cerebral, desencadeando na síncope. Perfeito? E como que a gente trata? Os remédios, no começo, beta-bloqueadores, os estudos foram neutros, fluocortisona, como o Henrique bem lembrou, melhora parcialmente os sintomas, mas tem os efeitos colaterais, mas a viga mestra é o tratamento não farmacológico, uma alimentação adequada, uma ingestão hídrica adequada, medidas como meias de compressão, como foi bem falado, muito interessante, exercícios físicos, ou seja, são orientações que nós poderíamos tranquilamente, né, Carla, passar para qualquer pessoa, qualquer jovem, qualquer adolescente, precisa ter uma alimentação adequada, evitar fast foods, ter uma atividade física adequada, e quando nós visitamos uma publicação em pediatria, e que fala especificamente nesse público pediátrico, o que chama a atenção? Que a maioria das causas, felizmente, são causas benignas, causas que têm baixo risco de mortalidade. E, na maioria das vezes, uma boa abordagem clínica pode ser o suficiente, sem tantos exames complementares assim, enfatizando a importância da história detalhada, voltando ao que foi muito bem comentado. E quando nós falamos nas diretrizes da cardiologia, e eu trago aqui o guideline da Sociedade Europeia de Cardiologia, e trago para vocês aqui o capítulo de síncope em pacientes pediátricos, o que eu destaco? Que a grande maioria é uma situação relativamente que tem baixo risco de uma complicação grave. Na maioria das vezes, história, exame físico e um eletrocardiograma é muito importante, porque isso descarta vários diagnósticos diferenciais. Então, uma miocardiopatia hipertrófica, hipertrofia ventricular, um QT longo, pelo eletrocardiograma eu consigo rastrear. Perfeito? Ou seja, esses pacientes não precisam de muitos exames complementares, principalmente quando eu saio da universidade e vou para as periferias do SUS, nas cidades menores, onde esse conceito pode trazer uma tranquilidade para as equipes assistenciais, no sentido de tratarem seus pacientes com mais eficácia e menos custo. E não tem como eu falar disso sem citar aqui o professor Claude Bernard, com essa célebre frase que sintetiza muito bem o que nós discutimos aqui. E agora eu gostaria, nessas considerações finais, saber a opinião da professora Lígia. Lígia, o que você acrescentaria para a gente e como você resumiria o aprendizado que nós tivemos baseado nesse caso clínico com essa interação, professora? Acho que o microfone está... Aline, você tem como auxiliar a doutora? Será que você mutou o... Zé, não, eu já solicitei ela a desmutar, mas ela ainda não viu. Tá.
Enquanto a professora Lígia não entra, eu queria colocar uma coisa que eu acho que é importante, Zé, eu queria trazer a vocês um aspecto que cada vez mais, enquanto neurologista, enquanto cardiologista, enquanto médico, nós vamos precisar ter. É a saúde mental dos nossos adolescentes. E aqui eu queria fazer uma pergunta à nossa neurologista, um pouquinho antes da professora Lígia entrar, em relação a eu devo de me preocupar nesta história clínica dessa paciente, uma pré-vestibulanda que parou com seus hábitos saudáveis, que está em alto grau de estresse, de fazer um acompanhamento psicológico, sim ou não. Segundo, se neste caso, em algum momento, o uso de ansiolítico, além da terapia, se ela tiver um diagnóstico de um grau de ansiedade além do normal, contribuiria para um primeiro momento tratamento, ou não se ventila esta correlação com o caso apresentado? Teu microfone, Dani. Pronto, desculpa. Foram várias perguntas em uma, mas eu acho que são extremamente importantes, todas elas, todas elas. Bom, a primeira coisa para a gente lembrar, aí como neurologista eu puxo um pouco a sardinha para o meu lado, o caminho do nervo vago, né, quando ele vai para dentro do cérebro. Então, ele passa por estruturas extremamente importantes no sistema límbico, responsável pelo controle das nossas emoções, pelos neurotransmissores que fazem todo o balance para que a gente tenha o controle de todas as funções psicoemocionais, que sim, existe um componente químico, existe um componente neurobiológico, além da reação aos meios externos, né, ao que está acontecendo no nosso meio. Claro que uma adolescente fazendo um vestibular, bem ansiosa, com certeza, este tipo de situação é uma situação que já vai ser mais do que suficiente para gerar como um gatilho. É aquela história que a gente fala, não são todos os adolescentes que estão pré-vestibulantes que vão passar por isso. Ela realmente tem que ter uma predisposição, né, para ter o processo, para desencadear uma síncope vasovagal, mas sim, esse estresse faz parte de uma consideração muito importante. Em relação a medidas que nós vamos fazer, por ser uma situação bem pontual, a princípio foi um processo de dessensibilização, ou seja, se esperou passar. Ela fez a prova e aquilo se resolveu, e outras situações aconteceram, né, que como o próprio Carlos colocou, outros episódios aconteceram, mas provavelmente por outras situações pontuais. Então, nesse caso, a gente, mais uma vez, tem aquele olhar do follow-up, do acompanhamento. Se é uma paciente que, além de uma situação pré-vestibular, ela mostra sinais e sintomas realmente de ansiedade, aí como critério clínico, fechando um diagnóstico como DSM-5, né, em que eu tenho critérios muito específicos, com um tempo também mínimo de sintomas e que isso gera um transtorno, feito um diagnóstico, sim, está indicado o uso de uma terapia farmacológica associada a uma terapia, uma psicoterapia. Mas é muito importante a gente lembrar que nessa faixa etária, o mais comum é que as coisas sejam amplificadas, e aí o Carlos, como residente de pediatria, a própria professora Lígia, podem corroborar nisso um pouco mais. E aí, dependendo do perfil, né, desse adolescente, a psicoterapia já estaria de bom tamanho. No máximo, a gente da neuro gosta muito dos fitoterápicos, das passifloras, que eu acho que vão de encontro a uma questão mais... O Henrique deu risada. Mas vão mais de encontro a uma questão de um efeito mais placebo, mas que faz, na verdade, à medida de que você consegue ter uma eficácia sem precisar entrar com uma bomba, porque os fármacos que a gente da neuro usa
fármacos muito pesados, e a gente ainda está diante de um cérebro que não fechou totalmente o seu desenvolvimento, né? Na adolescência, ele está mais maduro, ele está maturando, mas ele ainda não está totalmente fechado. Então, realmente a gente tenta de uma maneira mais sutil. Agora, o que a Carla coloca muito bem, e aí eu acho que vale para cada um de nós, é a maneira como a gente vai olhar para isso. Eu acho que uma situação dessa dá muito mais trabalho do que eu prescrever um remédio e aquilo ficar resolvido para a família. Mas aí é que tá, eu acho que é o grande propósito dessa reunião, pelo menos para mim, de estar aqui hoje, né? E a gente está compartilhando essas informações. Que tipo de médico a gente quer ser? Que tipo de médico a gente gostaria que estivesse cuidando de um filho nosso, né? De uma mãe nossa. Então, assim, é muito importante que, nossa, dá um trabalho, dá. Poderia ter resolvido na primeira consulta. Para mim, tanto faz, vou passar um anticonvulsivante, uma carbamazepina, vai me ajudar na questão da ansiedade da paciente, vai melhorar isso. Se for uma epilepsia, tá tudo certo. Se não for um processo mesmo de distúrbio não paroxístico, que ela tem uma ansiedade, vai resolver também. Eu estou fazendo mais mal do que bem. Então, eu acho que é essa a grande mensagem mesmo, né, Carla? Eu acho que esse é o grande, a grande catch your eyes da minha parte aqui na aula, né? Não, perfeito, muito bem colocado. E eu gostaria de ouvir a doutora Lígia, no sentido, doutora Lígia, o que a senhora destaca desse caso clínico, dessa interação de aprendizado que nós tivemos aqui? Quais os pontos que a senhora gostaria de reforçar? Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa, eu precisei sair um pouquinho e depois voltar, porque eu estava exatamente orientando uma turma de alunos, quer dizer, trabalhando com os professores, porque era a angústia de alguns alunos que são adolescentes ainda, né? Apareceu um caso de um colega que testou positivo na sala, e aí virou uma confusão, eles já querem que suspenda tudo, e a gente estava tentando administrar isso. Mas, enfim, eu concordo plenamente com o que vocês colocaram e queria reforçar o que a Dani disse, né? É muito mais fácil você prescrever um medicamento do que você fazer uma orientação. E a síncope vasovagal, eu acho que o trabalho maior é diagnóstico diferencial e orientação e apoio, é isso que tem que ser feito, né? Apropriar, fazer com que o paciente, no caso um adolescente, se aproprie das medidas que ele tem que tomar diante de uma situação que pode desencadear a síncope, né? Quer dizer, quando você faz isso, além de você estar exercendo a medicina de qualidade, você está fazendo outra coisa, que é ajudando o adolescente a aprender o autocuidado, a se responsabilizar pela sua própria saúde, a ver que ele tem um papel importante, que ele não é só um receptor, né? Que ele também tem um papel atuante para se cuidar de uma maneira adequada. E o outro aspecto que eu queria ressaltar é como as questões de ansiedade, que agora, na época da pandemia, se exacerbaram, a gente está tendo um aumento muito grande dos casos de ansiedade, e esses casos terminam também levando a um aumento. Se a pessoa já tiver uma predisposição, né, Zé? Aí, com o próprio quadro de ansiedade, pode desencadear os quadros de síncope também, né? Então, isso é um outro aspecto também que eu queria chamar a atenção. E quando a Dani falou da questão do amadurecimento, a gente sabe que hoje, em vários países dos Estados Unidos já estão seguindo meio nessa linha, existe uma tendência, a Organização Mundial de Saúde considera como a faixa etária da adolescência a segunda década de vida, dos 10 aos 20 anos incompletos. Existem alguns países que já estão trabalhando com a ideia até 25 anos, porque é quando você matura lobo frontal, né, Dani? Então, enquanto você não completou a questão do crescimento e desenvolvimento, inclusive na parte neural, você considera esse indivíduo como adolescente, consequentemente, ele é mais vulnerável a esse tipo de situação. Eu queria até perguntar, Zé, eu não sei se você chegou a colocar isso, mas no departamento de pediatria foi uma coisa de grande importância para a gente, a tua experiência da síncope vasovagal na faixa etária abaixo de 10 anos, porque aí tem a dificuldade de fazer o tipo de teste que confirmaria ou não o diagnóstico, e embora a gente encontre muito mais na faixa etária de adolescentes,
existem situações que a gente termina se deparando até com o diagnóstico diferencial, né, Dani? Você vai, descarta outras possibilidades e só sobra. Eu estou com um paciente agora de 6 anos, que tudo indica que seja, porque a gente já descartou todas as outras possibilidades. E ele tem uma estomatologia bem clássica, a mãe tinha também quando era adolescente, e eu queria saber um pouco da experiência de vocês. É isso. Lígia, o síncope é uma coisa que, assim, no consultório do cardiologista, vem com uma certa frequência, né? A faixa etária é realmente adultos jovens, né? Alguns adolescentes e pouquíssimas crianças. Pouquíssimas crianças. Quando a gente fala de diagnóstico de síncope, eu até depois quero ver a opinião do Henrique, do Moretti e tal, mas cada vez menos eu acabo pedindo tilt test. Porque quando o diagnóstico clínico, para mim, é evidente, até o Alessandro comentou, às vezes o teste não identifica. E muitas vezes, se a gente sensibiliza o teste com isoprenalina, com nitrato, aumenta muito a sensibilidade, mas diminui muito a especificidade, dá muito falso positivo, né? Então, e realmente, né, uma criança não tem aquela disciplina de ficar 20, 30 minutos, né, numa maca inclinada com cinto de segurança de uma maneira adequada, né? Agora, quando foge muito da faixa etária convencional, eu acho que a gente tem que abrir bem os olhos, bem as possibilidades para os diagnósticos diferenciais de cardiopatia estrutural e os diagnósticos que a Dani falou de doenças neurológicas, como síndromes convulsivas, epilepsia, né? Coisas assim. Essa é a minha opinião. Maravilha. E agora eu passo a palavra para o meu amigo Henrique. Henrique, é com você. Poxa, eu acho que a gente não poderia encerrar de melhor maneira todas as atividades do departamento com essa brilhante apresentação, multifacetada, né, com colegas de outras especialidades. Vocês foram brilhantes e gostei muito de participar desse evento. Mas eu passo as honras da casa, primeiro para a Carlinha, que é a da casa, efetivamente aí do ABC, e depois para o meu querido colega de departamento, Benguel Moretti, também da casa, para fazer o encerramento oficial. O Dr. Chagas pediu perdão, mas ele teve que sair para um evento particular, então eu passo primeiro para a Carlinha, já agradecendo, viu, Carlinha? Eu fui insistente nesse evento com vocês, me perdoa até a insistência, mas eu tinha certeza do brilhantismo e da excelência da apresentação dos colegas, e então eu passo para você fazer as honras da casa e depois o Miguel oficialmente encerra o evento. Muito obrigado, viu, gente? Parabéns a todos vocês. Pois não, Henrique. Bom, eu primeiro queria dizer que este evento, ele nasceu de uma iniciativa da professora Lígia Reato, que convidou a disciplina de cardiologia para participar de um round da ebiatria em apresentação deste caso clínico. E nós gostamos tanto desse convite, e a nossa disciplina se sentiu tão bem representada com o professor José Alexandre, que nós estávamos pensando em trazer um outro caso clínico quando foi ventilada a possibilidade de se replicar esse evento neste round da nossa faculdade, para dentro do DA, porque eu acho que mostra muito a realidade com que, de novo eu reforço, a professora Lígia Reato e o professor Antônio Carlos Chagas, os dois titulares, a professora da ebiatria e o professor Chagas da cardiologia, vêm e trazem a medicina, como eles trazem a importância da medicina integralizada. E isso faz toda a diferença na vida do indivíduo, do paciente. Esta união é que vai fazer com que, de fato, nós possamos acertar mais os diagnósticos e trazer não só a boa terapêutica, como também buscar cada vez mais a promoção da saúde, vendo o indivíduo como um todo, né?
e trazendo desde, vocês vejam que foi ventilado e foi trazido de forma tão ampla a alimentação saudável desse paciente, a importância da atividade física, a importância da saúde mental, a importância de se ouvir a família, de se estar com a família, de passar toda... Então, isso é a medicina realmente ampla, e a medicina que eu acho que todos nós aqui desse grupo acreditamos. E outro fator importante é que eu estou vendo aqui a participação do Alessandro, da Maria Cristina Ferrari, do Márcio Dispoli, é essa integração, essa intersetorialidade, e que a gente deixa aqui essa marca que o professor Chagas tão bem traz para nós, que é, além da interprofissionalidade, da interdisciplinaridade, uma sociedade de especialistas, uma faculdade de medicina e uma sociedade também regional ABCDM, que eu tive o privilégio e a honra de ter sido presidente em 2018 e 2019, e agora estava aqui participando o nosso atual presidente, o professor Kamal, que disse que teve que sair, mas esteve nos prestigiando. Então, eu acho que é isso que faz a diferença, né, Henrique? Você e o Miguel, grandes incentivadores de tudo isso, Miguel com um trabalho brilhante dentro do departamento de DA, e você também. Eu só tenho que agradecer a Aline, que está aqui, e como é a nossa última sessão de round, eu acho que, de fato, a gente fechou com chave de ouro, mostrando um pouco da medicina que a gente acredita, da medicina integrativa, participativa e, sobretudo, humanizada e individualizada. Eu passo a palavra ao professor Miguel. Nossa, depois de todas essas falas, de todas essas considerações, eu não tenho muito o que dizer, porque vocês realmente conseguiram contemplar tudo. Eu acho que, quando no início da gestão dessa diretoria, frente ao Departamento de Aterosclerose, várias iniciativas foram tomadas, né? Principalmente por conta da pandemia, principalmente por conta das adversidades, e eu tenho certeza, por tudo aquilo que a gente observou nesse período, que a pandemia acabou trazendo algumas coisas positivas para a gente. E uma dessas coisas positivas foram esses rounds que nós tivemos ao longo de 2 anos, muito bem capitaneados pelo Henrique, que soube trazer e soube tirar desses rounds o melhor dele, né? E o objetivo desses rounds era trazer a experiência das várias instituições dentro do dia a dia, o que as instituições estão, ou seja, levar as pessoas para dentro da instituição, mostrar o que a instituição faz. E, com certeza, não poderia ter sido melhor escolha que essa última reunião fosse com a Faculdade de Medicina do ABC, fosse com o Departamento de Cardiologia do ABC, capitaneado pelo presidente do DA, que é o Chagas. Tá? Por quê? Muitas vezes, algumas pessoas me perguntam assim, Miguel, posso saber por que vocês vão fazer um round de síncope num departamento de aterosclerose? Eu falei assim, olha, se você está me fazendo essa pergunta, é porque você não está entendendo muito bem o espírito da coisa. Você não está entendendo a importância da coisa. A doença aterosclerótica é uma doença multifatorial. Por isso, é muito importante a abordagem multidisciplinar desse paciente. E a síncope num adolescente traz exatamente a importância dessa abordagem multidisciplinar. Tá? Para que você não faça um diagnóstico errado, para que você não faça um mais é muito ruim, né? Ou menos... Não. Calma! E tem a segunda coisa. A abordagem de um paciente com síncope, principalmente um paciente adolescente, tem um outro aspecto que se chama qualidade de vida, que a Carla já falou, hábitos saudáveis de vida. E a prevenção da aterosclerose começa com o quê? Hábitos saudáveis de vida. Então, assim, hábitos saudáveis de vida e interdisciplinaridade tem tudo a ver com a aterosclerose. E esse caso, ele só trouxe, ele ajudou a reforçar isso, reforçar essa importância. Então, de fato, eu acho que Henrique está de parabéns por ter insistido com a Carla,
A Carla está de parabéns por ter trazido esse tema. O Carlos Alexandre, o Zé Alexandre, apresentaram o caso de forma muito brilhante, a discussão foi excelente, tanto a participação da professora Lígia, da doutora Daniela, realmente muito importante. Eu acho que a gente só ganhou com isso. Eu acho que o DA, nesses 2 anos, só ganhou com esses rounds, tá? E eu torço realmente para que a Faculdade de Medicina do ABC continue nessa jornada, continue nesse tipo de caminho, continue a fazer as coisas desta forma, porque, sem dúvida nenhuma, quem vai ganhar com isso é o paciente. Por quê? Porque nós vamos ter médicos melhores para cuidar dos pacientes. Então, eu acho que eu fico extremamente satisfeito e tenho certeza que o Chagas também estaria extremamente satisfeito e estaria utilizando muitas dessas palavras que eu usei aqui para encerrar esse evento. Então, realmente, pessoal, eu quero desejar de coração um bom fim de dia, um bom fim de ano, que a gente continue se cuidando e que todo mundo aqui tenha saúde suficiente para continuar esse trabalho lindo que todos vocês estão fazendo. Muito obrigado e boa noite para vocês.